Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dia 25/4, e juntos estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da manhã. Ó Senhor Jesus, no início deste dia, venho lhe pedir saúde, força, paz, sabedoria. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos. Quero ver o bem que há em cada uma das pessoas que estudam, que trabalham, que convivem conosco. Ó Senhor Jesus, neste dia, fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu possa ser tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem sintam a tua presença. Ó Senhor Jesus, reveste-me com tua beleza, reveste-me com tua paz. Peço a ti proteção. Precisamos de ti. Permanece conosco, Senhor. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, vamos juntos acolher a palavra de Deus, aquela que é o caminho, aquela que é a verdade, aquela que é a vida. O evangelho de hoje está em João capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus às nossas vidas. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Nos mostra também alguns pontos, pelo menos dois pontos que me chamam muito a atenção neste momento. Perceba que os discípulos voltaram para a vida comum. Estavam lá reunidos e resolveram pescar. Ou seja, saíram mar adentro para pescar. E não pescaram nada durante a noite toda. Voltando, avistaram um homem. E esse homem falava com eles: Moços, tende algumas coisas para comer? E eles disseram: Não.
Neste momento, Jesus diz para eles: lançai a rede à direita. Eles assim cumprem. Lançam a rede à direita e as palavras de Jesus eram: e achareis. E na verdade, naquele momento, eles pegam uma grande quantidade de peixe. O que nós podemos observar com este momento? Nós temos Jesus ressuscitado, como nós temos hoje. Hoje Jesus está ressuscitado junto de nós. E Jesus ressuscitado, ele vai até os discípulos, aquelas pessoas da época, e orienta: lançai a rede à direita e achareis. Eles fielmente cumprem aquilo que ouvem de Jesus e encontram uma grande quantidade de peixes. Ou seja, Jesus pode nos ajudar. Claramente isso está descrito no Evangelho. Jesus ressuscitado pode ajudar a mim, pode ajudar a você. É necessário que eu e você prestemos atenção nas mensagens de Jesus às nossas vidas, nos direcionamentos de Jesus às nossas vidas. E a partir do momento que eu e você acatarmos essas orientações, obedecermos essas orientações, nós seremos agraciados, porque Jesus pode verdadeiramente nos ajudar neste momento, ressuscitado. Perceba que Jesus, quando convivia com eles antes da morte, claramente poderia ajudá-los. Assim o fez com relação ao peixe: lançai as redes mais ao fundo. Fizeram e pegaram uma grande quantidade de peixe. Assim como fez grandes curas, assim como fez grandes direcionamentos, livramentos. Mas Jesus ressuscitado, ele vem neste momento aos discípulos não só para uma aparição, porque se fosse somente para uma aparição, ali ele entraria no ambiente que eles estivessem reunidos e conversaria com eles, abraçaria-os, deixaria-os tocar e bastaria. Não, neste momento, Jesus vem como o Cristo ressuscitado para dizer que ele também pode ajudar e pode dar direção nestes momentos. Perceba que quando Jesus diz: lançai a rede à direita e achareis peixe, ali ele oferta uma direção. E aqueles homens da época, os discípulos e algumas pessoas, obedecem a Jesus. E ao obedecer a Jesus, logo encontram o peixe. Jesus nos mostra claramente que eu e você podemos pedir ajuda a Ele. Nos mostra claramente que muitas vezes, mesmo sem pedir ajuda a Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Ele vem até nós e, através das suas orientações, que muitas vezes vêm por pessoas, que muitas vezes vêm pela palavra de Deus, que muitas vezes vêm pelo silêncio, que muitas vezes vêm com um problema, com uma dificuldade, e Jesus vai nos falando e nos dando direção. E a partir do momento que eu e você obedecemos a Jesus, nós também acharemos peixes. Ou seja, o milagre também acontecerá em nossa vida. Basta com que nós prestemos atenção. Claramente, Jesus nos mostra nesse evangelho que ele, como Jesus ressuscitado, ele também pode dar direção e ele também participa da nossa vida. Interessante perceber essa dimensão. Interessante perceber que eu e você podemos pedir ajuda de Jesus. Aliás, devemos. Peça. Peça para Jesus participar da sua vida. Peça para Jesus ajudá-lo nas suas decisões. Você está com alguma dificuldade, com algum receio, com algum medo? Peça para Jesus ajudá-lo. Senhor, onde lanço a minha rede? À direita, à esquerda, para frente, para trás? Aonde lanço? Caminho mais com o barco para depois lançar? Saio do barco porque não é para permanecer neste barco? O que tu quer? Me ajude, me dê uma direção. E Jesus ressuscitado está pronto, pronto para ajudá-lo, pronto para orientá-lo. Basta com que você preste atenção. Naquela época, se os discípulos conversassem entre si, se os discípulos estivessem em discussão entre si, se algo chamasse a atenção dos discípulos, eles não teriam escutado a voz de Jesus. E sem escutar a voz de Jesus,
eles não teriam lançado a rede na direção ao qual Jesus pediu. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque no dia de hoje, Jesus vai falar com você. Ouça, obedeça, atenda ao que Jesus está indicando e tenha certeza. Peixes tu encontrarás, o milagre aparecerá, a salvação surgirá, a direção acontecerá e você saberá exatamente se precisa permanecer na barca ou sair dela, se precisa lançar a rede em qual direção. Claramente as coisas acontecerão em sua vida. Mas o Evangelho também nos mostra uma coisa muito interessante. Jesus nos aguarda na Eucaristia, no banquete. Jesus nos aguarda na ceia. Jesus nos aguarda para partilhar o pão, para partilhar o peixe. Perceba, meu irmão e minha irmã, Jesus claramente faz isso nessa terceira aparição. Enquanto eles voltavam e quando eles chegam, estavam a 100 metros. Perceba que muitas vezes a distância existe entre nós e Jesus, mas Jesus nos observa o tempo todo. Quando eles retornam, estava lá Jesus, com a brasa, com o peixe, com o pão, pronto para partilhar. Pronto para partilhar o pão, pronto para partilhar o peixe, pronto para distribuir a eles. Ou seja, Jesus nos aguarda na Eucaristia. Jesus nos aguarda para distribuir o seu pão, para distribuir o seu peixe. O nosso alimento espiritual deve ser preenchido no nosso encontro com Jesus. Jesus não caminhou sobre o mar neste momento. Jesus permaneceu na praia, ali com o peixe, ali com o pão, ali com a brasa. A brasa para aquecer os nossos corações. O peixe, o pão para distribuir, para dizer que o que precisamos, o remédio que nós precisamos está em Jesus. Basta que nós caminhemos na sua direção. Assim fizeram os discípulos. Perceba que Pedro se envergonha de estar nu, pula na água. Estava ali a quase 100 metros de distância, enquanto alguns caminham sobre o barco, Pedro vem pelas águas, para nos mostrar que em alguns momentos é difícil a chegada até Jesus. Mas nós precisamos nos esforçar para chegar até Jesus. E se esforçando para chegar até Jesus, nós temos uma única certeza: Ele nos espera com brasa, para aquecer nossa alma, para aquecer nossa vida, para aquecer nosso coração, pronto com o peixe, pronto com o pão, para dar-nos o alimento da vida, o alimento espiritual, o alimento para o corpo, aquilo que verdadeiramente precisamos. Jesus te aguarda na Eucaristia. Jesus te aguarda no banquete. Jesus te aguarda no altar. Jesus te espera. Espera a você, espera a mim, espera a nós neste encontro, pronto para aquecer os nossos corações, pronto para nos dar o alimento da alma, pronto para nos dar o alimento do corpo. Jesus nos aguarda na Eucaristia. Faça você, como fez os discípulos, as pessoas à época. Vá ao encontro de Jesus. Não aguarde apenas. Vá ao encontro do Jesus e sacie a sua alma, sacie o seu espírito, sacie o seu corpo, a sua parte emocional. A cura pode surgir, a restauração vem, a libertação surge, a conversão acontece, mas é preciso que nós caminhemos na direção de Jesus. É isso que fizeram os discípulos. Se tivessem permanecido no mar à distância, já saciados com os peixes que tinham recebido de Jesus, da ajuda de Jesus, não teriam sido saciados espiritualmente do corpo e do sangue. Não teriam sido saciados na presença de Jesus. O que eles fizeram, mesmo estando cheios de peixe, caminharam na direção de Jesus para este encontro. O que Jesus pede a eles nesse momento? Vocês têm peixe? Traga os peixes. Colabore. Leve o que você tem a Jesus. Leve as suas enfermidades a Jesus. Leve as suas alegrias a Jesus. Leve aquilo que você tem e recebeu dele para ele.
Perceba, meu irmão e minha irmã, que na terceira aparição de Jesus aos discípulos, muitas coisas são nos ensinadas. Quem tem ouvido, que ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Meu querido irmão e minha querida irmã, nesse momento, vamos juntos pedir proteção divina. Eu e você precisamos de proteção divina. Reconheça isso em sua vida. Ó Senhor Jesus, eu preciso de proteção divina. Ó Senhor Jesus, eu preciso da sua presença junto de mim. Aonde você está nesse instante, também reconheça isso. Fale com Deus nesse momento. Ó Senhor Jesus, pedimos a Ti nesse momento proteção divina e reconhecemos que precisamos da Tua presença em nossa vida. Fale conosco, Senhor, como Tu falou com os discípulos. Mostre-nos, Senhor, onde precisamos atuar, qual caminho precisamos seguir. Queremos ser obedientes a Ti, Senhor Jesus. Ajude-nos a isso. Queremos ir ao encontro de Ti, Senhor. Aqueça os nossos corações. Ofereça a nós o alimento espiritual, o alimento da vida. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por tamanho amor a nós, que Tu sempre nos oferta. Sabemos, Senhor, que não há conversão sem que haja abertura de coração. Por isso pedimos, ajude a abrir os nossos corações. Pedimos também que o Espírito interceda pelos santos e anjos de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que se alguém encontra um anjo favorável, o intercessor, este suplicará a Deus que o atenderá. Meu irmão e minha irmã, neste momento, convido você a trazer para esse ambiente de oração nomes de pessoas que você vai ter contato hoje. Vamos rezar por essas pessoas. Ó Senhor Jesus, peço a Ti pelas pessoas que vamos ter contato no dia de hoje. Peço por essas pessoas, Senhor. Abençoe, esteja com essas pessoas, Senhor. Purifica. Cura, Senhor, restaura. Se apresenta na vida dessas pessoas, Senhor. Peço a Ti também nesse momento por todas as pessoas que pediram as minhas orações, aquelas que também fiquei de rezar, Senhor. Entrego a Ti cada nome, cada pessoa que participa comigo também nesse momento de oração, Senhor. Peço hoje a Ti que está no céu e faz tudo o que deseja, por amor da Sua misericórdia, por amor à Sua fidelidade, pelo sangue derramado na cruz, pelas lágrimas de Maria em frente à cruz, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, dai-nos a Tua paz, em especial pedimos por nossas causas impossíveis. Meu querido irmão e minha querida irmã, neste momento, entregue a Deus a sua causa impossível, fale com Ele. Mostre qual é a sua causa impossível, qual é a sua dificuldade, qual a sua dor, o que tu sofre nesse momento. Senhor, entregamos as nossas causas impossíveis a Ti, confiantes que Tu aliviará o nosso fardo, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Permaneça conosco, Senhor. Pedimos isso por nós, por nossos filhos, por nossos amigos, por nossa família. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, juntos, vamos colocar o nosso coração grato a Deus. Gratidão é o que nós precisamos ter neste momento. Obrigado, Senhor, por esse dia que Tu preparastes a nós. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Sabemos que tudo vem de Deus, que tudo vem de Ti. Obrigado, Senhor, pelos dons e talentos que possuímos. Obrigado, Senhor, pela casa, pelo lar, pelo travesseiro, pelo cobertor, pela cama que temos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu cercastes nossa vida, pelas pessoas que amamos, também pelas pessoas que não gostam de nós, pelos que creem em Ti, também pelos que não creem em Ti. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por esse momento de oração. Em agradecimento, Senhor, vamos rezar nesse momento como Tu mesmo nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Salve Maria, salve Maria. Juntos estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a todos um abençoado dia. Tenha certeza, Jesus está contigo. Ouça a mensagem de Deus na sua vida hoje. Tenha certeza, assim como na terceira aparição aos discípulos, ele falou com os discípulos dando direção, assim acontecerá em sua vida hoje. Preste muita atenção nos detalhes. Isto vai acontecer. Desejo a todos um abençoado dia, seja santo, seja anjo, sejamos sempre um pouco melhor do que ontem. Que o nosso dia seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, meus irmãos. Tenha certeza, Deus vai falar contigo hoje. Preste muita atenção, isso acontecerá. Até mais.